tem muitos torcedores magoados, né? Estava pronto para perguntar, o senhor estava passando ali no campo, falar sobre Tiquinho Soares, sobre a redenção, porque eles sabiam, então, depois disso tudo, esse último lance, o sentimento que o senhor está carregando dentro para passar também para o torcedor que está bem chateado nesse momento. Boa noite a todos. Primeiro, iniciar agradecendo ao torcedor que se deslocou de várias partes do Brasil aí, mesmo não tendo ingresso, mesmo não podendo entrar ao estádio, acompanhando o jogo aí em bares aqui em Curitiba, com a esperança e a energia de que sim, é possível, sim, a crença no nosso trabalho, nos jogadores, né, em tudo que vem sendo feito. Então, primeiro agradecer as pessoas que estiveram, não dentro do estádio, mas fora, né, com essa energia e esse apoio. O sentimento ele não poderia ser diferente, é um sentimento de bastante frustração, né, da forma que a gente está vivenciando os últimos jogos, a forma como as coisas estão sucedendo. Então o sentimento é de frustração, porque eu vejo um grupo trabalhador, um grupo de jogadores e profissionais que se esforçam muito para conseguir conquistar os objetivos, os resultados, mas é o momento de assumir a responsabilidade total a respeito do que vem acontecendo, de eu assumir também a minha responsabilidade como treinador desse processo, desse clube, e sabermos que temos que evoluir não só nos aspectos de dentro do campo, na parte técnica, tática, física, emocional, mas também nos aspectos, né, de saber ter um pouco mais de experiência ao fechar uma partida, um pouco mais de experiência a conduzir um final de jogo. Infelizmente o Botafogo tem tido um padrão de comportamento de algum tempo, de sofrendo esses empates, derrotas, e isso mostra que realmente existe, né, uma dificuldade nesse sentido e que nós temos que saber atacar isso a curto, médio e longo prazo, né, porque experiência só se ganha vivendo, passando, né, e existem muitos jogadores hoje dentro do Botafogo que estão disputando títulos pela primeira vez, que estão numa condição como essa de protagonismo pela primeira vez, e que a gente sabe que às vezes você paga um preço caro, por isso você não está 100% preparado. Mas eu tenho também a plena convicção que essas dificuldades que se passam nesse momento são momentos que a gente tem que carregar para tirar melhor proveito disso, para não errar nas mesmas situações do futuro. E quando eu falo futuro é a curto prazo já no próximo jogo, e também a médio e longo prazo já para a próxima temporada. Mas a sensação é de frustração, de decepção também muitas vezes por tudo que acontece, mas a gente não tem o direito de ficar se lamentando. Nós temos que procurar soluções imediatamente para que a partir de amanhã já possamos atacar essas dificuldades e tentar trazer uma melhor versão da nossa equipe para o jogo de domingo. Thiago, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Prazer é meu. Thiago, você saiu bastante chateado ali, a questão da arbitragem também, tempo de acréscimo. A minha pergunta é, você viu o lance do pênalti, você acha que foi pênalti, e com relação à reclamação do tempo de acréscimo, a informação de que a comemoração do gol do Botafogo teria demorado muito. Como é que você fala sobre isso? Eu fico um pouco com dúvida em relação ao critério do acréscimo, porque o árbitro ele acrescentou 5 minutos e o pênalti foi assinalado com 49 minutos e 51 segundos, ou seja, faltavam 9 segundos para o término do jogo. Então dentro do meu conhecimento, eu não entendo qual foi o critério por acréscimo, se faltavam 9 segundos para terminar a partida quando o árbitro assinalou o penal. E esse critério também já não faz sentido do acréscimo em função da comemoração, porque nesse caso ele também deveria ter acrescentado na comemoração do Curitiba após o gol de empate, coisa que ele não acrescentou. Então me parece um pouco óbvio, né, que se bate o pênalti e termina o jogo. Isso não tira de nenhuma forma a nossa responsabilidade em relação ao empate, né, do que aconteceu depois do sucedido, mas nesse critério especificamente eu não entendi o acréscimo, porque na minha ótica não havia por que acrescentar em função de 9 segundos que faltavam para terminar o jogo quando ele assinalou o pênalti. O pênalti eu não vi ainda o lance, né? Eu quero crer que foi, porque temos o VAR
Eu não vi também os lances das 2 expulsões. Quero crer que o árbitro acertou, porque com a ferramenta de vídeo, imagino que seria mais fácil assinalar pênaltis e expulsões. Você tem um auxílio para isso. Mas eu não vi nenhum dos lances, tanto da expulsão do Curitiba, a nossa e o pênalti ainda para poder afirmar com certeza. Boa noite. Tiago, eu sei, talvez você também não tenha visto o jogo positivo do debate, mas eu queria te perguntar, um lance desse é uma sucessão de erros, não é só um problema para você sofrer um gol assim, né? Eu queria que você tentasse detalhar que tipo de erros o Botafogo cometeu para depois de conseguir um gol, nos acréscimos, sofrer outro gol. É concentração, é um erro de atenção, é erro tático, é erro técnico, se puder falar, obrigado. Eric, eu creio que são todos esses fatores, né? É emocional, é técnico, é tático, é físico, porque afinal a gente comemorou tanto esse gol e estava convicto que ali acabaria o jogo e talvez não tenha se preparado para sofrer mais 1 ou 2 ataques da equipe do Curitiba. Há de considerar também que a equipe defensivamente estava totalmente descaracterizada, porque eu já tinha colocado jogadores muito ofensivos, né, jogadores com outra característica. O Carlos Alberto estava jogando lateral direito, né, era um ala, porque a gente jogava muito dentro do campo do Curitiba, 2 centroavantes, né, meias, atacantes jogando como volantes, então descaracterizou, mas isso também não tira a nossa responsabilidade. Se eu eleger só um ponto, eu vou estar me equivocando. São todos esses fatores, né, são de nossa responsabilidade. A gente não se preparou para defender mais 1 ou 2 bolas, que foi o que aconteceu. A gente realmente imaginou que com o gol a partida terminaria aí, e aí com áreas de filme, inacreditavelmente a gente acaba sofrendo mais um gol no final da partida e vê, de certa forma, né, a dificuldade de manter a disputa com o título, ainda mais com a vitória hoje do Palmeiras. Né? Thiago, boa noite, Roberto Barroso, da ESPN. Boa tarde, Roberto. Desculpa, boa noite. Você falou agora aí, parece um filme, é um roteiro cruel que a gente está vendo nessa reta final, para o torcedor que está acompanhando esses jogos do Botafogo, já esteve tanto tempo na liderança, e também para os jogadores, a gente vê ali logo depois do gol sofrido, o jogador, o Adrielson no chão, enfim, as reações. Eu queria que você falasse justamente sobre esse roteiro, como tentar trabalhar a cabeça, né, dos jogadores e falar com o torcedor está muito chateado, porque vem aquela ponta de esperança e depois o balde de água fria, de novo. Primeiro que nenhuma palavra que eu diga vai servir de consolo ao torcedor. Nada, eu não tenho capacidade de expressar ao torcedor nenhuma palavra que vá convencer ele de que ele pode realmente ter esperança. Porque é uma sucessão de fatos muito parecidos, né, de empates no final dos jogos, de viradas que aconteceram durante o campeonato, todo esse roteiro, né, que se desenhou, que realmente nada que a gente possa dizer vai convencer o torcedor que ele deve ter esperança nessa equipe. Somente o torcedor por ele mesmo, através da sua fé no time, né, talvez não em mim como treinador, talvez não nos jogadores, talvez não nos profissionais, mas na instituição Botafogo, que é uma instituição que está acima de todos nós, possa trazer esse pingo de fé e de esperança para que a gente possa continuar competindo. Né? E para mim é uma novidade o que a gente está vivendo aqui. Em mais de 20 anos de carreira profissional, eu nunca havia sofrido uma sucessão de gols assim no último lance, no último minuto, em sequência. Então, para mim também é uma descoberta nesse momento. A gente tem tentado utilizar tudo que a gente conhece, não só do futebol, mas também da vida, de momentos difíceis que se atravessa, para buscar energia, buscar motivos e propósitos para a gente continuar lutando, continuar buscando oportunidade de fazer diferente, e é o que nos resta nesse momento, é termos a hombridade de buscarmos nossa melhor versão para o jogo de domingo e principalmente contar mais uma vez com o torcedor mesmo, né, sem a capacidade de poder convencer ele de que esteja presente no estádio, mas que esteja ali pelo Botafogo, pelo clube, pela história, né, por tudo que esse clube representa dentro do futebol brasileiro, para que a gente possa terminar o último jogo da temporada em casa com uma vitória. Thiago, boa noite. Eduardo Oliveira. Boa noite. Da Rádio Jovem Pan Curitiba. Eu gostaria de perguntar para você qual a estratégia a ser utilizada no meio campo, levando em consideração que o Eduardo levou um cartão vermelho
ele está fora da partida contra o Cruzeiro, o que você faz um jogador que vem sendo muito importante para a temporada do Botafogo, Eduardo? Esse é um fato que eu vou pensar a partir de amanhã. Eu tenho pensado jogo a jogo, a gente construiu o jogo do Curitiba, teve que se readaptar durante o jogo com a expulsão do Eduardo. Creio que a gente teve capacidade dentro do jogo de, primeiro, sustentar a expulsão, logo após a expulsão, com uma linha sem mudar muito a estrutura da equipe, sustentou defensivamente. Depois, com 10 contra 10, a gente mudou um pouquinho o formato e conseguiu criar situações ofensivas e defensivas de forma geral, né? Criando situações, de certa forma, controlando um pouco, né, as ações do jogo. Então, eu não pensei ainda na estrutura da equipe para o próximo jogo, vou pensar nisso a partir de amanhã. Boa noite. Boa noite. Queria te perguntar o seguinte, umas duas respostas atrás, você falou que o título ficou um pouco complicado. Qual foi o discurso no vestiário? E eu aproveito para te perguntar o seguinte, curiosamente, nos 5 jogos que faltavam para você na temporada de 2023, os 3 como visitantes são cidades que você já trabalhou e conhece no futebol local. Fortaleza, Curitiba e na última rodada Porto Alegre. Como você saiu de Fortaleza e de Curitiba, a gente já sabe. Como é que você espera sair de Porto Alegre? Te pergunto na última rodada, te pergunto justamente isso. Ainda dá para acreditar? Qual foi o discurso desse time? Eu não vou pensar no jogo de Porto Alegre antes de pensar no jogo do Cruzeiro no Rio de Janeiro. A gente tem muita responsabilidade envolvida no jogo a jogo. Nós temos que, sim ou sim, deixar uma boa imagem, mesmo que seja difícil por esses últimos resultados, junto ao nosso torcedor no jogo de domingo. A partir daí, vou pensar em Porto Alegre. Né? Como eu já repeti também algumas outras vezes, é o momento de a gente tentar passar um pouco da experiência acumulada durante os anos pelos jogadores, mostrar que às vezes quebrar uma porta do vestiário, que às vezes insultar um ao outro não vai resolver o problema. Nós temos que ser pragmáticos, objetivos, certeiros na relação, na gestão, sendo muito objetivo na informação para o jogador. Porque eu tenho um papel não só como treinador nesse momento, mas também como pai, como filho, como irmão, como cidadão, que tenho que ser o máximo correto, né, na minha relação com as pessoas que estão dentro do clube. Não vou mudar o meu jeito de tratar as pessoas porque a gente empatou ou perdeu um jogo. E essa foi a mensagem para com os jogadores, que a gente tem toda a responsabilidade do que está acontecendo, temos que assumir isso, do que estamos vivendo, que o clube está passando, de estar deixando escapar essa possibilidade de título que era tão real, mas ao mesmo tempo a gente não vai mudar nossa conduta como pessoa, como cidadão, em função dos resultados. Obrigado, professor. Valeu, boa noite a todos.